Olá, a paz de Jesus sobre nossas vidas. Eu sou Josué Silva, seu amigo e irmão em Cristo. E hoje, pela misericórdia de Deus, na função de presbítero dirigente da Assembleia de Deus de Ministério Palavra e Som. E você está no canal do Ministério Palavra e Som. O canal do Ministério Palavra e Som tem o objetivo único e exclusivo de pregar a palavra do Senhor nosso Deus, pregar o Evangelho de Jesus para arrependimento e salvação. Se você que agora está nesse momento do outro lado do vídeo assistindo, eu peço a você que não interrompa esse vídeo, assista até o final, porque com toda certeza o Senhor tem uma palavra de paz, uma palavra de graça, uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo para a sua vida, não importa qual a confissão religiosa. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor. E todo ser humano tem o direito e pode e deve ler ou ouvir a palavra do Senhor nosso Deus e a partir daí ele perguntar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu convido você a fazer uma oração nesse momento. Se você se sentir à vontade, não importa qual a confissão religiosa, e você quiser nos acompanhar, nos acompanhe em nome de Jesus. Ó Deus, na tua presença, mais uma vez, eu quero pedir, ó Deus, perdão a Ti por minhas limitações, por minha natureza, ó Deus, pecaminosa. Embora eu tenha aceitado o Seu Filho Jesus como meu Salvador, eu reconheço, meu Deus, que ainda preciso do Teu perdão todos os dias. Ó Deus, estamos aqui para falar da Tua palavra. Existem milhares de pessoas do outro lado desse vídeo que estarão ouvindo essa palavra nesse momento. Ó Deus, independente da sua confissão religiosa, independente daquilo que a pessoa acredite, ó Deus, que ela possa ficar nesse vídeo assistindo e ouvindo a Tua palavra. E a partir daí, ó Deus, ela mudar o relacionamento dela contigo de acordo com aquilo, ó Senhor, que Tu colocar no coração dessa pessoa. Ó Deus, que haja paz, que haja luz, que haja graça, que haja, Senhor, misericórdia, que haja libertação, meu Deus, que haja cura da alma, cura interior, cura da mente, cura, Senhor, do corpo físico, ó Deus. Se essa pessoa estiver sentindo alguma dor nesse momento, ela possa, ó Deus, ser livre dessa dor por intermédio da Tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos a Ti e já Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de falar hoje com você, nesse momento, sobre a Bíblia Sagrada, sobre as Escrituras Sagradas, as Sagradas ou Sagradas Escrituras. Nós conhecemos este livro na capa escrito Bíblia Sagrada, Bíblia. A Bíblia, vamos começar dizendo o seguinte, a Bíblia, ela tem dois aspectos a ser compreendida. A Bíblia como livro e a Bíblia como palavra de Deus. Primeiro ponto, a Bíblia, ela é um livro antigo. E como todos os livros antigos, a Bíblia era, originalmente, a forma dela era uma forma de rolo. Eram enrolados. Conforme, por exemplo, nós lemos no profeta Jeremias, encontramos aqui nesse texto, no capítulo de número 36, e no versículo de número 2, nós encontramos essa informação que está ao longo de toda a Escritura. Capítulo 36 do profeta Jeremias, o profeta maior. Mesmo que você que está do outro lado não conheça essa divisão, não conheça essa literatura ainda não leu, mas mesmo assim eu quero dizer que está registrado na Bíblia Sagrada. Jeremias capítulo 36, o versículo 1 e o 2 diz assim, ó: No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, o Senhor dirigiu esta palavra a Jeremias: Pegue um rolo e escreva nele todas as palavras que lhe falei a respeito de Israel, de Judá e de todas as outras nações, desde que comecei a falar a você durante o reinado de Josias até hoje. Ou seja,
Deus se apresenta ao profeta e diz: pegue um rolo, originalmente o formato da Bíblia, e escreva as palavras que eu vou lhe dizer. A matéria-prima usada para escrever os livros antigos era utilizada, a matéria-prima era uma planta aquática que recebia o nome de papiro. Essa planta aquática ela era encontrada, obviamente, em leitos de rios, em lugares banhados. E eles pegavam essa folha, essa planta, a entrecasca dela era preparada para a escrita. Essa entrecasca era preparada para a escrita. Essas informações nós colhemos de acordo com o professor e pastor Antônio Gilberto, que nos ensina essa matéria. E essas plantas, esses papiros, eles eram preparados, essa entrecasca, para a escrita. Então, este material, que é um material gráfico primitivo, ele é encontrado em vários textos das Escrituras Sagradas. Esse material chamado papiro, em alguns textos, nós vamos ler a palavra junco, que é a mesma coisa, papiro ou juncos. Então, da palavra papiro, nós temos uma palavra derivada, que nós conhecemos papel. O papel, obviamente, feito para a escrita. Esse material gráfico, segundo o nosso professor Antônio Gilberto, nosso pastor, é um material que remonta a 3.000 anos antes de Cristo. Outro material também utilizado era o pergaminho. O pergaminho já era um outro material, é um material posterior ao papiro e era feito de peles de animal. Essa pele ela era curtida e era polida e assim era preparada para a escrita. Segundo o nosso pastor, nosso professor, esse material ele remonta aos primeiros séculos da era cristã. Vamos ler aqui em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4 e no versículo de número 13, onde Paulo faz menção desse material. Diz assim o apóstolo Paulo a Timóteo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Trode, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Então, a Bíblia originalmente ela foi escrita utilizando papiro, que vinha de uma planta aquática, e posteriormente continuou sendo escrita com pergaminhos, que o material gráfico vinha de pele de animal. Então, os livros sagrados, por conta disso, eles não eram unidos um ao outro. Eles eram separados. Eles não eram unidos como nós vemos aqui agora. O que favoreceu? Duas tecnologias favoreceram esse ajuntamento dos livros, essa conexão física entre os livros. Primeiro foi a invenção daquilo que passamos a conhecer como papel, inventado pela nação dos chineses. E a segunda tecnologia foi a invenção de uma máquina de imprensa de tipos móveis, inventada no século XV, mais precisamente no ano de 1450, por um alemão chamado Gutenberg. Porque até esse momento, as escrituras eram produzidas de forma manuscritas. E os homens que reproduziam de forma laboral ali eram os homens chamados de escribas. E era um trabalho muito lento, era um trabalho, conforme nosso pastor e professor diz, um trabalho penoso, e era muito, muito difícil. Então, com esse advento dessas tecnologias, a partir dali a difusão
a produção em série, os exemplares das Escrituras foram milhões de exemplares que passaram a ser reproduzidos pelo mundo. E com a modernidade, essa produção ela se acelerou de tal forma que hoje nós temos aí a Bíblia Sagrada até na palma da mão por meio de um celular. Essas tecnologias favoreceram e muito a divulgação da palavra do Senhor nosso Deus. Então, mesmo com o passar do tempo, mesmo com toda essa tecnologia, hoje, por questões de ritos tradicionais, informações adicionais nos dão conta de que os rolos sagrados das escrituras hebraicas ainda continuam sendo utilizados nas sinagogas judaicas, por serem ritos tradicionais, milenares e realmente que remontam a séculos da história. Agora, o vocábulo Bíblia. Vamos falar sobre o vocábulo Bíblia. Se nós lermos do Gênesis ao Apocalipse, do primeiro livro das Escrituras Sagradas que temos, a organização que temos, até o último livro, nos 66 livros da Bíblia, nós não vamos encontrar a palavra, o vocábulo Bíblia. Mas então, da onde vem o vocábulo Bíblia? Segundo o que nos ensina o nosso professor, o vocábulo Bíblia Bíblia é uma palavra grega. Porque o Novo Testamento foi originalmente escrito pela língua grega. Então a palavra Bíblia, ela é uma palavra grega. E ela deriva de duas outras palavras. Quando o papiro era preparado, já estava pronto para ser utilizado para a escrita, os gregos davam ao nome de uma folha de papiro de biblo. Biblos. Biblos, palavra grega, que designava um papel, uma folha de papiro. Quando essa folha de papiro ela era transformada em pequenos rolos para escrita, os gregos davam o nome de biblion. Biblos, a folha preparada de papiro, e várias folhas que se transformavam em pequenos rolos, biblion. Daí, vários biblions se tornava Bíblia. Daí veio a palavra Bíblia. E a palavra Bíblia, por isso, literalmente ela significa uma coleção de pequenos livros. Então nós temos aqui uma coleção de pequenos livros, uma biblioteca. Tanto que a palavra Bíblia, a palavra biblos, por conta disso, ela deu origem à palavra livro. Biblos deu origem à palavra livro. Como, por exemplo, a palavra biblioteca. Muitos livros, a reunião de muitos livros. Bibliografia, por exemplo, e assim por diante. Quem foi? Houve um homem que ele aplicou a palavra Bíblia às Sagradas Escrituras. Porque as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus. Por ela ser um conjunto, uma coleção de livros, teve um homem, por conta dessa história de Biblos e Biblion, ele resolveu aplicar a palavra Bíblia às Sagradas Escrituras, que foi um homem chamado João Crisóstomo, patriarca de uma cidade chamada Constantinopla, no século IV. A palavra Bíblia, ela, por origem, ela é uma palavra plural. Ela é uma palavra plural. Mas os homens de Deus perceberam que havia entre todos esses livros uma unidade perfeita, um diálogo perfeito. Os livros se comunicavam um com o outro de uma forma
perfeita, criando apenas uma unidade. Embora seja uma coleção de livros, vários livros, mas eles eram unidos de uma forma perfeita, demonstrando que ele foi escrito, embora terem quase ou mais que 40 autores, conforme aprendemos aqui, cerca de 40 autores, cerca de 16 séculos para ser escrita, mas ela demonstrava uma perfeição que apenas uma mente, apenas um autor escreveu todos aqueles livros. Então, por conta disso, a palavra Bíblia ela acabou tendo um significado singular. Ela passou a ser chamada de o livro, ou então o livro dos livros, o livro por excelência, o livro. Nesse ponto aqui, eu me lembro de alguém ter dito que um grande intelectual, se eu não me engano, se não me falha a memória, Rui Barbosa, ao inaugurar uma biblioteca, notaram a presença da Bíblia no meio de uma estante de inúmeros livros. E aí alguém perguntou por que a Bíblia estava no centro daquela estante, e ele teria dito que se a Bíblia estivesse na base da estante, ela seria a raiz de todos os livros. Ela estaria dizendo que seria a raiz de todos os livros. Se ela estivesse no topo da estante, ela estaria dizendo que ela é o livro sobre todos os livros. E ela estava ali no centro daquela estante, porque ela é o centro de todos os livros. Todos os livros partem dela, de todos os livros convergem para ela, todos os livros dependem dela. Ela inspira todos os livros, a Bíblia Sagrada. Então, como livro divino, existe uma definição divina para a Bíblia. Enquanto livro, Bíblia, coleção de livros, digamos assim, um nome didático ou pedagógico das Escrituras, mas como um livro divino, considerado para aquele que crê, ela tem um nome que é chamado de nome canônico. Existe o cânon sagrado, ou as escrituras canônicas. São aquelas que são consideradas inspiradas verdadeiramente por Deus. Então, o nome santo, o nome divino da Bíblia Sagrada é a revelação de Deus à humanidade. Segundo nosso professor, o nome divino das Escrituras é a revelação de Deus à humanidade. Os nomes sagrados da Bíblia, os nomes divinos, são vários que ela mesma se intitula, por meio, obviamente, do seu autor, que é o próprio Deus. Por exemplo, Escrituras é um exemplo de um nome canônico, um nome divino da Bíblia Sagrada. O próprio Jesus, no capítulo de número 21, versículo 42 de Mateus, se você tiver do Evangelho de Mateus, se você tiver condições de pegar um exemplar da Bíblia, no capítulo 21 do Evangelho de Mateus, e você ler no versículo de número 42, você vai encontrar Jesus dizendo assim: vocês nunca leram isto nas Escrituras? As Escrituras se referem ao nome canônico, o nome inspirado, o nome divino das Escrituras. Sagradas Escrituras, o apóstolo Paulo, no capítulo 1 de sua carta aos Romanos, no versículo de número 2, ele se refere às Sagradas Escrituras ou Escrituras Sagradas. Lemos assim, primeiro capítulo do livro, a carta aos Romanos. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas ou Sagradas Escrituras.
Um outro nome que a Bíblia se dá de si mesma, livro do Senhor. Você abre sua Bíblia no capítulo de número 34, versículo de número 16, do profeta Isaías, capítulo de número 34, versículo número 16, nós iremos ler assim: procurem no livro do Senhor e leiam. Procurem no livro do Senhor e leiam. Outro nome que a Bíblia dá de si mesmo, livro do Senhor. Outro nome canônico, outro nome sagrado, outro nome inspirado das Escrituras, outro nome que a Bíblia dá de si mesma é a palavra de Deus. Veja a referência que o evangelista Marcos, no capítulo de número 7 e versículo de número 13, veja a referência que o evangelista Marcos faz. Capítulo 7, versículo de número 13 do Evangelho de Marcos. Ele refere-se à Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Versículo 13, lemos assim: assim, vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas com essa. Vocês mesmos anulam a palavra de Deus, mais o nome que a Bíblia dá de si mesmo. Ao lermos em o escritor aos Hebreus, no capítulo 4 e no versículo de número 12, veja como o escritor aos Hebreus se refere à Bíblia Sagrada. Capítulo 4, versículo de número 12 da carta aos Hebreus. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenção do coração. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais um nome que a Bíblia dá de si mesmo, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ainda em Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 2, ele fala sobre os oráculos de Deus, que é a mesma coisa que a palavra de Deus. Capítulo 3, versículo 2 da carta de Paulo aos Romanos, nós lemos assim: muita, em todos os sentidos, principalmente porque aos judeus foram confiadas as palavras de Deus. Aos judeus foram confiadas as palavras, ou as leis, ou os oráculos de Deus. Então, os nomes que a Bíblia, no plano espiritual, no plano canônico, inspirado, ela dá a si mesmo é Escrituras, Sagradas Escrituras, Livro do Senhor, a Palavra de Deus, os oráculos de Deus. Então, a Bíblia, ela enquanto livro, ela é uma coleção de livros. Bíblia, ela vem de uma palavra, digamos, de forma didática, de reunir todos os livros sagrados. Mas a Bíblia, enquanto palavra de Deus, são este o nome que ela se autodenomina. Nós gostaríamos de falar agora sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Uma parte apenas da inspiração divina da Bíblia. Porque quer a humanidade creia, quer a humanidade não creia, a Bíblia foi inspirada por Deus. E Deus, o Criador de todas as coisas, é o seu autor. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros já escritos no mundo? A Bíblia, ela se diferencia de todos os livros já escritos no planeta, em todas as épocas, em todas as gerações, em todas as culturas. O que diferencia a Bíblia de todos os livros é a sua inspiração divina. Veja,
o que está escrito na própria Escritura, no livro de Jó, no capítulo de número 32 e versículo 8. Vejamos, enquanto inspiração divina, o que Jó fala das Escrituras no capítulo de número 32 e no versículo de número 8. Vamos ver o que Jó fala a respeito da inspiração. 32, versículo 8. Lemos assim: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. Ou seja, o sopro de Deus dentro do homem é que dá entendimento ao homem, ou seja, inspira esse homem. Veja que o apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, ele escreve a Timóteo, a segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo de número 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Leamos o que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1 e no versículo 21. Vejamos o que o apóstolo Pedro ele fala sobre a inspiração das Escrituras. Lemos o 20 e o 21. Pedro diz assim: antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia das Escrituras, nenhuma, provém de interpretação pessoal. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Jamais. A profecia de que ele fala é toda a Escritura Sagrada. Jamais teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus. Jó diz que Deus sopra o seu espírito e dá entendimento aos homens. Então, mas os homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, pelo sopro de Deus em suas vidas. Jamais foi de vontade humana. Então, para melhor compreender a inspiração, o nosso professor ele nos mostra o que é o sentido fisiológico da inspiração. O que é inspiração no sentido do corpo humano? Inspirar é encher o ar de pulmões, o pulmão de ar, melhor dizendo. Encher o pulmão de ar, inspiração. E quando começamos a falar, esse ar começa a sair. Então é expiração. Esse ar sai. Agora, o que é a inspiração divina? A inspiração divina é diferente. Deus, ele quis falar, conforme já estamos lendo aqui. Ele quis falar a sua palavra. E quis falar através dos escritores, para que eles falem, conforme Pedro disse aqui. Mas os homens falaram da parte de Deus. Então Deus queria usar eles. E queria que eles falassem. Mas não falassem deles. Então inspirou neles o seu espírito. Ou seja, soprou nesses homens, no seu pulmão, o seu espírito. Então, a inspiração divina é diferente da inspiração humana. A inspiração divina é, de acordo com o nosso professor e pastor Antônio Gilberto, é a influência sobrenatural do Espírito Santo como um sopro sobre os escritores da Bíblia,
capacitando-nos a receber e transmitir mensagem divina sem mistura e sem erro, como alguns insistem em dizer que há erros e há misturas. Mas não, a inspiração divina não é isso. É sem erro, porque os homens falaram da parte de Deus, impelido pelo Espírito Santo. Portanto, Deus não erra, então essas profecias jamais saíram com mistura ou com erro. A própria Bíblia, segundo o nosso professor, ela reivindica para si a inspiração de Deus. Por exemplo, quando usa expressões do tipo, assim diz o Senhor. Então não é o profeta, não é o homem. Assim diz o Senhor. Em todos os seus livros, ela tem expressões, assim diz o Senhor, expressões equivalentes que evocam para si, reivindicam a inspiração do próprio Deus em relação às Escrituras Sagradas. Nós podemos ler aqui que o próprio Deus, ele dá testemunho da sua palavra. Quando nós abrimos o Salmo de número 78 e lemos no primeiro verso, já crendo por todo esse fundamento que estamos aqui discorrendo, com base no nosso professor e pastor, e faço isso porque creio nessa inspiração das Escrituras, senão não estaria fazendo isso, não estaria pregando, não estaria replicando, propagando, ensinando as nações a respeito disso. O salmista fala aqui inspirado, de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz o seguinte: povo meu, escuta o meu ensino, incline os ouvidos. O salmista não estava falando do ensino dele, mas inspirado pelo Espírito Santo. O próprio Deus dizendo, povo meu, escuta o meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Eu, o Senhor, Ele tem a dizer. Nós lemos o próprio Deus reivindicando, quando ele usa o profeta Isaías, no capítulo de número 51, você pode abrir sua Bíblia, capítulo de número 51, versículos 15 e 16. Veja, o próprio Deus reivindicando que Ele é o autor. Ele inspira os homens falarem as palavras que Ele inspira esses homens. Capítulo de número 51 do profeta Isaías, no profeta maior, versículos 15 e 16. Nós lemos assim: pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que agita o mar, para que suas ondas rujam. Senhor dos exércitos é o meu nome. Não é o profeta que estava falando isso. Ele estava falando inspirados de forma sobrenatural pelo Espírito Santo de Deus. Pois minhas palavras, melhor dizendo, minhas palavras em sua boca, e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião, você é o meu povo. Ele agita o mar para que eles rujam. O Senhor diz, Ele que agita o mar. Ele que agita o mar. É Ele que cobre de som, é Ele que põe os céus no seu lugar. É Ele que lançou os alicerces da terra. Ele, o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eu pus as minhas palavras na tua boca. Veja, irmão, que algo tremendo. E há seres humanos que, mesmo lendo, mesmo ouvindo, não temem esse Deus Todo-Poderoso que colocou os céus no lugar, que lançou os alicerces da terra, que lhe deu o fôlego de vida. O próprio Deus reivindicando. Lemos mais ainda no profeta Zacarias, no profeta menor, Zacarias, no capítulo de número 7.
os versículos 9, 10, 11 e 12. Lemos assim, o próprio Deus reivindicando, o próprio Deus dando testemunho de que Ele, o Senhor, é que fala através dos profetas. Zacarias capítulo 7, versículo 9 até o 12, lemos assim. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos tinha falado. A lei e as palavras que o Senhor dos Exércitos havia falado. Porque nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Mas os homens de Deus falaram da parte de Deus, inspirados sobrenaturalmente pelo Espírito Santo. Não ouviram a lei e as palavras do Senhor dos Exércitos tinha falado pelo seu Espírito, por meio dos antigos profetas. Os antigos profetas recebiam a inspiração sobrenatural, o sopro de Deus sobrenatural em seus corações e falavam da parte de Deus por meio dos antigos profetas. O Senhor falou por meio dos antigos profetas. Por isso o Senhor dos Exércitos irou-se muito. Então, aqui está o próprio Deus dando testemunho, reivindicando que é Ele, o Senhor, que fala. Estou caminhando para finalizar essa mensagem ao seu coração. Você que talvez, por não ter esse conhecimento das Escrituras, achava que as Escrituras é um livro como outro qualquer. Veja, você hoje, ao tomar conhecimento, você passa a ter um conhecimento, você que está chegando ao final desse vídeo, você passa a ter um conhecimento das palavras do próprio Deus, que podem levar você à salvação que é em Cristo Jesus. Veja o que nós lemos aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, a partir do versículo 12 ao versículo 15. Lemos assim: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Porque há quem diga, o que nós mais vemos na rede mundial de computadores, na internet, o que mais vemos é pessoas dizendo, enganando e sendo enganado, dizendo que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a Bíblia é um livro como outro qualquer, sem nenhum temor e sem nenhum conhecimento, dizem isso. Mas está escrito, os perversos e impostores irão indo de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, Paulo diz a Timóteo, agora eu posso dizer a você e a mim. Quanto a você e a mim, porém, permaneça nas coisas que aprendeu. E nós aprendemos agora que a Bíblia é a palavra de Deus. O próprio Deus dá testemunho de que Ele é o autor da palavra. Nós acabamos de aprender agora. E das quais tem convicção. A partir de agora você aprendeu, eu reafirmei meu aprendizado e temos convicção. Pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras. A partir de hoje, você que está chegando ao final desse vídeo, dessa mensagem, você conhece as sagradas letras
que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Você acaba de conhecer as Sagradas Letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada para Deus, por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, a partir de agora, você sabe as Sagradas Letras que podem fazer-te sábio pela fé que há em Cristo Jesus. Não abra mão disso, não deixe de crer nessas Escrituras. Ou você prefere ser daqueles que taparam os ouvidos, conforme nós lemos no profeta Zacarias. No versículo de número 10, 11. Mas eles se recusaram a dar atenção, teimosamente viraram as costas e taparam os ouvidos, endureceram o coração e não ouviram a lei e a palavra. Você quer ser sábio pelas palavras que podem te levar à salvação pela fé em Jesus? As Sagradas Letras das Escrituras Sagradas que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Jesus? Ou você prefere não dar ouvido, tapar os ouvidos, endurecer o coração e não querer ouvir a lei, a palavra de salvação que Deus traz à tua vida hoje? O que você escolhe? Eu aconselho, meu amigo, que você que ainda não se decidiu, decida-se por Jesus. Decida-se pelas palavras que podem fazer você sábio para a salvação que é em Cristo Jesus. Porque, amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, meu semelhante, independente, eu falo para você, independente de confissão religiosa, essa convicção, essa alegria da salvação que eu sinto no meu coração, eu quero dividir com você, eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você recebesse Jesus como teu Salvador. Eu gostaria que você ouvisse as palavras que podem te fazer sábio pela fé, podem te fazer sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Eu não gostaria que você não desse ouvido, que você endurecesse seu coração. Eu gostaria que você recebesse essa palavra, meu amigo, porque nós somos finitos. A nossa glória vai acabar. Isso aqui vai terminar, conforme o apóstolo Pedro nos alerta na sua primeira epístola, no capítulo 1 e no versículo de número 24 e 25. Veja o que nós lemos. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha, ou seja, seca, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Nós somos como a relva, ou em outras traduções, como a erva. E em outras traduções, toda a glória é como a flor da erva. A erva seca. E aí, a flor cai, a glória cai. Não importa a glória que você tem, o dinheiro, a riqueza, as posses, a propriedade, o poder, seja político, econômico, social, não importa. Nós vamos secar, nós vamos murchar e essa glória vai cair. Esse corpo aqui vai descer à sepultura. A morte é o inevitável. A morte é o imponderável. É o invencível. Não tem jeito, não há dinheiro que pague pela vida. Seja sábio. Dê ouvidos a essa palavra inspirada. Essa é a palavra de Deus. Há quem continue enganando e sendo enganado, dizendo para você que não é a palavra, para você se afastar. Muitos tentaram destruir essa palavra, desde os pergaminhos, desde os manuscritos, arqueólogos, geólogos, pessoas que trabalham com arqueologia,
antropólogos fazem escavações e encontram os manuscritos intactos ali. Não sei, mas até pouco tempo encontravam ainda exemplares das escrituras. Várias guerras, vários imperadores tentaram ao longo da história, basta você buscar, fazer uma pesquisa, tentar destruir as escrituras, porque o inimigo de Deus, o inimigo da alma humana, ele sabe que se destruir as escrituras, ele destrói a raça humana. Mas eu tenho uma notícia que talvez não agrade aqueles que dizem que a Bíblia não é a palavra e que a Bíblia tem que ser reescrita e etc, etc. Eu tenho uma notícia que provavelmente não vão gostar, mas é a verdade. Se você chegar para um autor de um livro e dizer para ele que não gostou do que ele escreveu, para ele reeditar, para ele reescrever, ele não vai gostar. Se você pegar um livro e você alterar e mandar imprimir, vender, quando o autor descobrir, ele vai descobrir que foi um plágio, foi uma alteração. Existem leis de direitos autorais. No mínimo, você vai ser processado. No mínimo. Você vai ter que indenizar esse autor. Nenhum autor quer que sua obra seja mexida, que dirá o Deus Todo-Poderoso. Ele diz, eu, Senhor, falei, escreve o que eu estou dizendo. E aí você vem e quer alterar. Deus, com certeza, como qualquer autor, ele não vai ficar satisfeito. Prefira, meu amigo, crer que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, que elas podem fazer você sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Não endureça o teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Se com o teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e com a tua boca confessar, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Receba Jesus no teu coração e seja salvo para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe nossas vidas e nossas famílias. Que a salvação entre no seu lar a partir desse conhecimento que hoje você vê até o final desse vídeo ouvindo. Deus abençoe. E se essa palavra tocou no teu coração, compartilha com 2 ou 3 pessoas para que essa palavra chegue a um ente querido seu, chegue a um parente, um amigo, um irmão. Compartilha essa palavra, se essa palavra te edificou. Em nome de Jesus. Deus abençoe.